Diretoria, vocês devem ter visto aí a entrevista polêmica do Lene na capa da Globo ontem, nos noticiários, e eu estou muito feliz com essa entrevista por dois motivos. Primeiro, pelo amadurecimento do Lene, que o Lene é meu amigo, todo mundo sabe, vê no meu Instagram, tá sempre comigo aí há alguns anos e tal, já conheço o Lene há alguns anos, desde quando ele estava buscando o clube, foi jogar na Tailândia e tal, não sei o quê. Seu bem, né? Tailândia é do caralho, acabei de sair de lá, achei do caralho. Mas eu conheço bem o Lene e tal, meu amigo. Eu fico muito feliz de ver o amadurecimento dele ao ponto de enxergar uma série de coisas na carreira dele. O Lene já me deu entrevistas, nós já conversamos em off 250 vezes sobre as coisas e tal. E é muito legal você ver um jogador chegar num momento da vida dele que ele consegue olhar pra trás e falar, cara, teve as contusões? Teve. Tive azar? Tive. Teve gente filha da puta? Teve. Mas também teve responsabilidade minha, também teve uma dose de culpa minha, também teve uma falta de amadurecimento, também faltou um pessoal cuidar mais de mim em vez de tentar fazer o dinheiro, faltou me lapidar, etc. Tudo aquilo que ele tá dizendo ali, a maior parte é verdade. Uma necessidade muito grande de se vender o jogador a qualquer custo, etc, etc, etc. E se realmente o Fluminense viu no Lene tudo aquilo que o torcedor e o próprio Fluminense disse ter visto na época, faltou um pouco mais de cuidado, talvez, na época com o jogador. O Lene é um jogador padrão brasileiro. E eu vou dizer por que eu tô fazendo esse vídeo e por que eu tô falando isso. Porque muitas vezes as pessoas têm esse julgamento precoce de achar que nós estamos lidando com o europeu. E aí fica essa coisa de, precisamos buscar um treinador europeu, porque o treinador tem que ser assim, tem que ser assado, tal, não sei o quê. E aí eu insisto em dizer, o treinador na América do Sul, especialmente no Brasil, ele tem que ser um gestor de pessoas. E depois ele tem que entender de tática e de treinamento, etc, etc. Por quê? Por causa de coisas como essa do Lene, onde fica muito claro que o principal problema da América do Sul é que você não tem uma formação, não é possível você formar um cara de origem pobre, mais humilde e tal, para que ele amanhã de manhã acorde e ele saiba o que fazer se você está milionário, famoso, comendo quem você quiser, andando com carrão, centro das atenções, a imprensa jogando você 10 vezes mais alto do que você deveria para vender jornal, e a mesma imprensa que depois de 3 semanas vai jogar você na lata do lixo, também 10 vezes mais do que deveria, para vender jornal. Então, é muito impossível imaginar que uma família humilde, sem uma pessoa famosa na família, consiga passar isso. Por quê? Porque uma família estruturada já não consegue passar isso para uma pessoa. Porque essa não é uma experiência convencional. Essa é uma experiência de, sei lá, 0,01% das pessoas. Não tem como alguém chegar para você e te criar e falar, olha, vai acontecer isso, você vai ficar famoso, as pessoas vão falar isso de você, você vai ter que driblar isso, se isso aqui você vai ter que ignorar, isso aqui você vai ter que responder, isso aqui você vai ter que se posicionar. Dessa forma, não tem essa experiência na família das pessoas para que alguém passe isso pro filho, entendeu? Então você pode ter um Assis na tua vida com o Ronaldinho Gaúcho para te ajudar, que é um acaso, né? Porque na maioria das vezes não tem como você orientar e você esperar isso. E mesmo que você queira orientar, você não tem de onde tirar, porque nunca foi o teu caso para você passar. Você pode passar uma experiência de vida pros seus filhos diante daquilo que você viveu. E é muito difícil você ter tido essa experiência de você ser uma celebridade, uma promessa, o Brasil inteiro esperando algo de você, etc, etc. Holofotes em cima de você, que é a pior parte de todas, porque o cara não sabe lidar com aquilo, ninguém sabe lidar com isso. Então é natural que ali haja uma quebra dentro da casa dele de hierarquia e que haja também uma dificuldade muito grande em lidar com essas pessoas que estão em volta dele. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas vão querer fazer dele um dinheiro, olham para essa pessoa e veem nele um cifrão. Então, todo jogador brasileiro, quase todo jogador brasileiro que sai de uma condição mais precária, e que é a maior parte dos casos, ele precisa de orientação. E aí fala assim, mas o treinador é paizão. Porque no Brasil ele tem que ser, irmão. Porque se ele não for, não dá certo. O paizão, ele pode ser duro ou ele pode ser mole, mas ele tem que ser um paizão, ele tem que cuidar dos caras. Por quê? Porque esse é o grande cuidado. Então o mesmo jornalista muitas vezes que fala assim, porque o Abel Braga ele é tão profissional que ele cuida do sono do jogador. É o mesmo cara que fala assim, tá vendo? O outro lá é um paizão, fica cuidando da vida pessoal do jogador. É o mesmo cara. É a mesma coisa. Um trata isso de uma forma extremamente metódica e o outro trata isso de uma forma mais humana. Mas é a mesma coisa. Cuidar do jogador como pessoa. Por quê? Porque como pessoa ele precisa entender todos os problemas que ele vai passar e se preparar para a maldade que ele vai lidar e o despreparo de outras classes que vão lidar com ele durante a carreira. Dirigente, jornalista, etc, etc. Mulher. Um monte de merda vai ser feito em volta dele. E ele precisa saber lidar com isso. Então, é muito mais difícil, esse cara tem muito mais horas do dia dele pensando em resolver os problemas da vida dele, da família dele, como é que ele vai fazer com dinheiro, etc, 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 do que treinando futebol. Então você precisa estar muito mais ligado nesse cara, no que ele vai estar fazendo em 20 horas do dia dele do que em 4. E aí entra o treinador paizão, entra o gestor de grupo, que no Brasil a gente tem esse preconceito de achar que não, esse treinador, ele é muito paizão, ele cuida muito do jogador, ele é muito legal. Não é isso, cara.
é que o trabalho de um treinador no Brasil é mais de psicólogo, mais de gestor de pessoas, do que de um cara tático. Simplesmente por casos como esse do Lene, que é um cara que tem um perfil diferente. Quando você bate o olho no Lene, você vê um cara que parece até um playboyzinho, mas ele tem uma origem mais humilde e tal, né? E mesmo se fosse um playboyzinho, ele também teria tido as dificuldades. Porque ninguém foi ensinar pra ele educação financeira, ninguém foi ensinar pra ele, Lene, olha só, toma cuidado. Não, vamos vender o Lene. Não, peraí, segura o menino aqui. Vem aqui, vamos lapidar o garoto. Segura aqui, não, precisamos fazer dinheiro pra vender o almoço, pra comprar janta. E aí você olha o talento que esse cara tinha, tirando o fator das contusões, que realmente aí não tem jeito, acontece, tem centenas, milhares no futebol que acontece, e você vê e você fala assim, cara, quão confuso deve ter sido na vida desse garoto. Tá ali no Fluminense, ali treinando e tal, não sei o que, de repente ele entra em um jogo, ele vira um fenômeno, em 4 jogos ele vira um jogador que a seleção brasileira começa a discutir na imprensa se ele merece ser convocado ou não, em 10 jogos ele tá bombando e de repente ele começa a derrapar e ele não sabe bem pra onde ele vai, e aí ele vai jogar fora e volta, e as coisas não, e é contusão, e a imprensa cobrando na mesma intensidade que botou o cara nas estrelas muito rápido, e as coisas não funcionam. Por quê? Porque fica. É uma porrada de cada lado, o tempo e ao mesmo tempo. Né? E as coisas acabam não funcionando do jeito que deveriam. E aí você precisa ter pessoas qualificadas do seu lado. E não, no futebol brasileiro você não tem pessoas qualificadas do seu lado. Você tem dirigentes desesperados por vender você, tá fazendo dinheiro com você para poder comprar o próximo jogador ou fazer algum esquema de corrupção para levar dinheiro por fora. Então não tem ninguém ali para chegar e falar, não, vem cá, vamos cuidar desse garoto. Esse cara eventualmente é um empresário, ou um pai, ou no caso dele um avô, que é um queridão avô dele. Mas normalmente os dirigentes estão ali para fazer de você um produto. E como é que você lida com isso, sabendo que sequer a hierarquia em casa foi mantida, porque agora quem sustenta a família é você, e não o seu pai, sua mãe, etc. É muito complicado, cara. Então, esse caso do Lene, essa entrevista que eu recomendo a todos lerem, que está na Globo.com, é uma entrevista que mostra muito do porquê que o treinador no Brasil precisa ser um gestor de pessoas mais do que um treinador tático ou técnico. Que às vezes vocês estão procurando linhas, procurando buracos e formas de jogar, quando na verdade o que aquele grupo precisa é de um gestor de pessoas. Quando na verdade aqueles 2, 3 garotos ali que podem despontar e desequilibrar o campeonato para você, o que eles precisam na verdade é de um cara para cuidar deles. Porque às vezes eles não têm casa, às vezes eles não têm nem família. E às vezes a família é mais perdida do que eles. Às vezes a família se torna um bando de chupim. Às vezes a família realmente não tem como passar pro cara o que ele precisa saber. Então você precisa ter gente do lado disposta a fazer isso. Esse cara não é o dirigente, esse cara não é o jornalista. Então, que fique mais uma vez a lição do quanto é importante o treinador de futebol no Brasil e do quanto é diferente o trabalho dele com relação ao menininho alemão, chucrutezinho, que não tem nenhum desses problemas para se tornar um jogador do Hamburgo. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.